Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão olhar essa apresentação, mas eu sou o professor Everardo e ministrarei a vocês aqui uma aula de óptica geométrica. Na verdade, este conteúdo nós vamos dividi-lo em 12 tópicos. 12 tópicos que vamos abordar os principais conteúdos da óptica geométrica. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos ver é a luz. É a luz que é o principal componente de estudo da óptica. Então, a luz ela possui propriedades, possui várias características. Mas a luz ela não é uma lâmpada acesa. Porque na verdade uma lâmpada acesa é apenas uma forma da manifestação da luz. Então a luz ela é muito mais, né? ela é muito mais que isso. Ela tem definições, ela tem conceitos, ela tem características, ela se propaga. Então a luz ela tem várias definições. E a luz ela pode ser uma onda eletromagnética ou um conjunto de partículas. É isso mesmo, né? Ela possui um comportamento dual. Né? Ora ela é onda, ora ela é partícula. E a luz como onda? A luz como onda ela foi estudada e definida como onda através de um experimento de Thomas Young, que ele fez um experimento da fenda dupla, e ele viu que a luz se comportou com características ondulatórias. Daí veio a definição que a luz ela pode ser vista como uma onda. A luz é um tipo de onda eletromagnética visível, formado pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um campo magnético. Através do conjunto desses dois campos, o campo eletromagnético, a luz ela se propaga no espaço. E se ela se propaga como onda, nós vamos ver nos slides posteriores que elas vão produzir vários fenômenos de natureza ondulatória. Então, pela essa foto nós podemos ver como é que a luz propaga no espaço de forma oscilante no espaço. Já por outro lado, a luz como partícula, ela pode ser vista também como um fluxo contínuo de partículas que transportam energia. Desse conceito ele foi primeiramente estudado por Isaac Newton, que viu a luz por sua natureza corpuscular. Depois Einstein, Max Planck também contribuíram para que chegasse esse conceito de a luz também ser partículas, como Einstein elaborou o efeito fotoelétrico, que é justamente baseado nessa visão que a luz é uma partícula. E essas partículas elas são chamadas de fótons. Fótons são partículas, pequenas partículas, que não têm massa e elas transportam energia. Então, a união desses pequenos fótons, como pequenos feixes que transportam energia, por exemplo, a luz do Sol, ela transporta energia para a Terra. Então, são essas partículas chamadas fótons, que traz energia na forma de luz. Conceito de luz. Como nós vimos que a luz ela possui conceitos, possui características. E como ela foi estudada por vários físicos, e ela tem diversas formas de nós
ter esses conceitos. Nós podemos aqui ressaltar os conceitos vistos pela geometria, que é baseado na óptica geométrica. Pelo conceito da geometria, a luz ela pode ser representada como setas, que nós podemos chamar de raios de luz. E esses raios de luz, um conjunto desses raios, nós chamamos de feixe de luz. Então, a óptica geométrica, ela vê a luz como uma propagação retilínea, desses feixes de luz que são compostos por raios de luz. Por exemplo, nós podemos ver ali a luz, uma vela, na visão da geometria, como ela emite a luz em forma de setas, de feixes de luz. Por outro lado, nós também temos o conceito da ondulatória. O conceito da ondulatória, ela vê que a luz ela propaga-se no espaço, com movimentos oscilatórios, através do campo eletromagnético, ou seja, o campo eletromagnético. E essa propagação, ela dá origem, a propagação oscilatória, ela dá origem a vários fenômenos, como o fenômeno da interferência, da difração, refração e polarização. Por exemplo, esse foto que descreve a propagação oscilatória da luz. Por outro lado, existe também o conceito corpuscular, como já foi falado. O conceito corpuscular, ela vê a luz como um grande número de partículas, que tem um movimento linear, porém essas partículas são sem massa, que a gente chama elas de fótons. E foi por esse conceito que surgiu o fenômeno, que foi descoberto o fenômeno do efeito fotoelétrico e também alguns fenômenos quânticos. E como exemplo, nós podemos ver aí essa lâmpada, essa vela emitindo os fótons aí de luz. Fontes de luz. As fontes de luz, elas podem ser qualquer corpo capaz de emanar luz, isto é, que pode ser considerado uma fonte de luz. Então, as fontes de luz ela pode ser fonte de luz primária e fonte de luz secundária. As fontes de luz primárias são aqueles corpos capazes de produzir sua própria luminosidade, que nós chamamos esses corpos que têm fonte de luz primária de corpos luminosos. Então, esses são corpos luminosos, eles emitem luz. Um exemplo que nós podemos dar é uma vela, ou então um sol, uma lâmpada acesa. Todos esses são corpos luminosos que emitem fonte de luz primária. Por outro lado, a fonte de luz secundária são aqueles corpos que apenas refletem a luz que incide sobre eles, que nós podemos também denominar como corpos iluminados. Se são corpos iluminados, então eles refletem luz. Um exemplo de corpos que refletem luz é a Lua. A Lua é um corpo que reflete a luz do Sol, por isso que nós chamamos ela de fonte de luz secundária, porque somente reflete a luz. Podemos também dar o exemplo de uma parede iluminada, as nuvens, tudo isso são fontes de luz secundária. Emissão de luz. A luz ela é emitida, como nós já vimos, pelas fontes de luz primárias. As fontes de luz primárias. E essa emissão pelas fontes de luz primárias pode ser produzidas por diferentes processos. Nós podemos classificá-los como termoluminescência, como o próprio nome já diz, que é uma emissão de luz em razão da excitação térmica. Por exemplo, com o aquecimento,
de um material, os átomos têm seus elétrons excitados. E nesse processo, esses elétrons emitem luz. Por exemplo, a luz que as brasas acesas emitem. Ali é uma luz que é termoluminescente. Esses carvões acesos aí é a luz termoluminescente. Já outro fenômeno chamado luminescência são todos os processos de emissão de luz motivados por algum tipo de, como é que eu posso dizer, algum tipo de excitação que não seja a excitação térmica. Então, é chamado de luminescência. E dentro da luminescência nós podemos destacar alguns processos, por exemplo, a fotoluminescência, que é a emissão de luz através de absorção de fótons, e é responsável pela fluorescência e a fosforescência e a bioluminescência. Por exemplo, de fenômenos luminescentes, nós podemos dar um exemplo desse fenômeno aí, que é a bioluminescência, que é causada por plânctons no mar. Meios ópticos. Os meios ópticos, eles são meios em que a luz interage. Então, a luz apresenta mudança de comportamento ao se propagar em diferentes meios ópticos. Por exemplo, existem meios ópticos transparentes, que esses meios ópticos transparentes permitem a passagem da luz de maneira regular, por isso é possível enxergar objetos através dele. Por exemplo, o vidro e a água são objetos que emitem luz e a luz passa de forma regular, por isso nós não conseguimos enxergar os objetos de forma nítida. Do lado existem os meios ópticos translúcidos. Os translúcidos, elas não permitem a passagem da luz de forma regular, mas irregular. Por isso que nós enxergamos os objetos sem nitidez. Um exemplo que nós podemos dar é o concreto translúcido, que nós enxergamos o objeto do outro lado não de forma nítida, mas só conseguimos ver, por exemplo, aí só a forma da mão, mas não conseguimos enxergá-la de forma nítida. Já o meio opaco é aquele meio que a luz não passa, não atravessa esse meio, por isso que não é possível enxergar objetos através dela. Um exemplo que nós podemos dar são as tábuas. Propagação da luz. A luz, ela se propaga no espaço, e como nós já vimos pelo conceito da óptica, pela geometria, ela se propaga de forma retilínea. Que essa é uma propriedade da luz, ela se propaga retilinamente em meios homogêneos e transparentes. E para nós entender e enxergar essa propriedade, eu vou colocar aqui uma lanterna, e nessa lanterna eu vou ligá-la para nós ver essa propriedade da luz, que ela emite raios, e esse conjunto de raios nós chamamos de feixe, e eles se propagam de forma retilínea. Eu vou ligar aqui a luz. Quando eu ligo, sai raios de luz, que em conjunto desses raios nós chamamos de feixe, e eles se propagam de forma retilínea. E a velocidade que esses raios de luz se propagam no vácuo, ele é de aproximadamente de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, C representa a velocidade da luz, que esse nome é de origem latina, que significa celeritas. Então, essa é a velocidade da luz do vácuo.
Já a cor da luz. A luz ela tem cores. Por exemplo, quando nós olhamos para um abacate, nós só enxergamos a cor verde pelo fato do abacate absorver as outras cores e refletir apenas o verde. Porque a luz que chega até nós através do sol é luz branca. Então, se podemos perceber que a luz ela é uma quantidade de cores, e essas cores elas podem ser luz monocromática e luz policromática. Para nós perceber que a luz branca tem várias cores, nós podemos fazer um pequeno experimento. Por exemplo, pegar um prisma e fazer com que a luz branca atravesse sobre ele, e então a luz vai se espalhar, vai se dividir em 7 cores. E essas 7 cores são o vermelho, o laranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que são essas cores que são visíveis aos nossos olhos. E esses cores visíveis aos nossos olhos nós chamamos de espectro, espectro visível. E esse espectro visível, eles são caracterizados por cada comprimento de onda de cada luz, dessas 7 cores. Cada cor tem um comprimento de onda, como nós vimos que a luz pode ser onda também. Então, cada cor ela tem o seu comprimento de onda. Então, essa faixa do espectro visível, que é a luz visível que pode ser enxergada pelo olho humano, ela está definida na faixa de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Então, o olho humano só consegue enxergar nessa faixa de comprimento de onda. Se for comprimento de onda menores, nós chamamos de infravermelho. Se for maiores, nós chamamos de ultravioleta, que os olhos humanos não conseguem enxergar essas faixas de comprimento de onda, porque está fora do espectro visível do olho humano. Então, através do que foi estudado, vamos deixar uma pergunta para vocês, fazer uma reflexão, por que o céu é azul? Através dos conteúdos abordados, é possível responder essa pergunta: por que o céu é o azul? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.